Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo notícias sobre os fundos imobiliários. E hoje nós vamos estar falando sobre o RZTR11, né? Que é um fundo imobiliário que ele já existe há um tempinho, né? Mas ele é pouco falado porque muitos confundem ele com um fiagro. Não, ele não é um fiagro, ele possui um patrimônio por trás, certo? Atualmente a cotação dele está R$ 104,63, né? Entregou nos últimos 12 meses, né? 11,05%, né? Está acima do seu valor patrimonial, como vocês podem observar. Tem uma liquidez de 2,5 milhões e aqui está o segredo, né? Uma valorização de 22,46%, né? Então é uma excelente valorização e muitos, por acharem que ele é um fiagro, acabam não comprando. Mas não, a estratégia dele é diferente. O que é que ele faz? Ele compra fazendas e aluga essas fazendas para o cultivo de soja, algodão e milho. Ele também pode fazer, ou ele faz também uma outra estratégia, né? Ele vende a fazenda, né? Ou seja, conseguindo esse dinheiro, e depois de vender a fazenda, ele aluga a própria fazenda que ele acabou de comprar, porque aí ele ganha duas vezes. Ele ganha na venda da fazenda e ele ganha no aluguel quando ele aluga essa fazenda. Porque ao alugar essa fazenda, ele consegue explorar essa terra, né, durante 8 e 9 anos. Ele vende essa safra, né, e o lucro dessa safra, uma parte, ele paga o aluguel da fazenda e ele fica com esse lucro. Então, ele ganha duas vezes. E a terceira forma que esse fundo tem de ganhar dinheiro é pegar fazendas que já são produtivas e compra um pedaço dessas fazendas, ou seja, ele lucra junto com esses produtores, certo? Então ele tem essas três formas de atuação. Então por isso que, como vocês estão observando, ele tem essa supervalorização. Por quê? Enquanto os fiagros eles emprestam dinheiro para os fazendeiros, este fundo não, ele tem participações no patrimônio. Então, por isso que ele tem tido essa excelente valorização aí no último ano, né? No caso específico, vamos aqui para baixo, né? Ele é considerado um fundo de renda, né? Mas ele possui um imóvel por trás, né? Tem uma taxa de administração de 1,25, né? Embora não seja tão comentado, ele já tem 94.475 cotistas. Este grupo já concentra mais de 11 milhões de cotas, né? O seu valor patrimonial R$ 99,48. E aqui é que está o ponto. Tem 1,1 bilhão em patrimônio, ou seja, um excelente patrimônio, né? E para alegria de quem tem este fundo imobiliário, ele distribuiu R$ 1 por cota, né? Então, um excelente dividendo, né? Como ele tem menos de 2 anos, ele bate tranquilamente o CDI, ele bate tranquilamente o IPCA, como vocês podem ver aqui, o retorno estão todos verdinhos, ou seja, acima de 18%, mesmo quando descontado a inflação. Um ponto interessante, o dividendo ou dividend yield mensal dele é de 1,34. Ninguém está dando 1,34 de dividend yield em quase nenhum fundo imobiliário, né? Nos últimos 3 meses, 3,73, nos últimos 6 meses, 6,16 e nos últimos 12 meses, 11,05. Ou seja, um excelente dividendo que ele vem entregando. E olha que coisa, né?
quando ele paga bem, sofreu uma pequena queda, né? E agora já se recuperou completamente e mais uma vez dando, né, distribuindo um dividendo bem superior aos anteriores, né? Ou seja, é um fundo que vem entregando cada vez mais dividendo, né? Se você comprou uma cota até o dia 30 de novembro, agora no dia 7 você recebeu R$ 1,40 na sua conta, livre de impostos, né? Ou seja, um excelente dividendo, né? Um excelente dividendo. Bate o CDI tranquilamente, a tendência é que bata ainda mais. Se nós colocarmos o IPCA, aí sim ele bate ainda mais, né? Ou seja, ele consegue ter um retorno bem superior ao IPCA, ao CDI. Vamos ver o Ibovespa, né? Ganha do Ibovespa, né? Ganha do Small tranquilamente, né? O Small aí sofrendo, bate no IFIX também tranquilamente, certo? Ou seja, quem comprou aí está sorrindo com este fundo imobiliário, né? Descendo aqui, né? Este fundo ele tem 10, 14 fazendas, né? Ou seja, ele tem 14 ativos, né? Esses ativos estão disponíveis aí, né? Na produção de milho, na produção de algodão e na produção de soja, ou seja, tem um patrimônio por trás, né? Se nós formos ver aqui, ó, você pode entrar aqui no relatório gerencial do RISA, né? Que é o principal gestor, né? Lembrando que a Genial está por trás, Genial Investimento, né? Também uma excelente gestora, né? Em parceria. E eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Tá aqui o conjunto de fazendas, né? Como é que cada uma dessas fazendas elas vão contribuindo, né? Para este retorno tão maravilhoso, né, que este fundo imobiliário ele tem tido nos últimos 12 meses, né? Ou seja, um excelente retorno, né, batendo tranquilamente tanto no CDI bruto como no CDI líquido, né? E é interessante porque ele não é um fundo de papel, né? Ele tem um patrimônio por trás, né? Então, se nós formos olhar, né, o dividend yield anualizado, ou seja, principalmente quem comprou ele antes da valorização, vai estar sorrindo, né? Quem conseguiu comprar ele lá no início do ano, antes da super subida do IFIX, está com um dividend yield de quase 18%, né? Tem um patrimônio de 48 mil hectares, né? O valor de mercado R$ 102,06. O último dividendo R$ 1,40, excelente, né? O número de ativos nós já mostramos, são 14, né? Os contratos de arrendamento 100%, ou seja, todos, né? Excelentes, né? Todos fechados, né? O prazo médio de contrato de 8 anos, né? Então você que comprou aí, você tem mais 7 anos, né? Sem ficar preocupado, não, são contratos pelos próximos 8 anos. Os números de investidores, né? 94.480, né? A avaliação de mercado, né? Bem alta, né? Avaliação de mercado, a taxa de arrendamento médio desses contratos 12,59 e a liquidez média diária de 2,5, ou seja, um excelente retorno, né? A administração do Banco Genial, como nós já havíamos falado, e a gestão é da RISA, né? Excelente gestor no ramo de fundos imobiliários voltado para o segmento rural, né? Então, mais uma dica aí para vocês, pessoal, quando vocês virem notícias sobre este fundo, isso daqui não é um fiado, certo? Isso tem um patrimônio por trás, é que nem um betal, né? Tem um patrimônio por trás que você tem que ficar de olho, né? Então, mais uma dica aí para você analisar, para você avaliar no ano de 2024, porque ele tem dado bons sinais, né?
Olha o excelente dividendo que ele vem entregando, né? E a tendência é manter esse excelente dividendo na casa de R$ 1,40, né? Se você olhar nos segmentos aí de tijolos, né, que tem um patrimônio físico por trás, dificilmente você vai ter um fundo imobiliário na casa de R$ 100 entregando R$ 1,40 por cota, certo? Então, fica de olho, já começa a ler, já começa a estudar, vê se faz sentido na sua carteira, né? Porque quem chega primeiro, né, senta na janela, quem chega primeiro, como diz o ditado, bebe água limpa, certo? Então, fiquem de olho, estudem, analisem, vejam se faz algum sentido na carteira de vocês. Um abração para todos vocês, um Feliz Natal, né? E até o nosso próximo vídeo aqui no canal.